Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Marilyn, bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui hoje com o meu boneco para discutir cultura afro e estou hoje com um cenário diferente. Vocês podem ver que os meus africanos e as minhas africanas estão aparecendo aqui no cenário. Por quê? Porque eu quero trabalhar, vou deixar o meu boneco aqui do funk para trabalhar aqui com vocês a ideia de escravidão no Brasil. Eu tenho trabalhado muito com os meus alunos esse tema e a gente tem que começar a ter certos cuidados. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de escravos e escravas, a gente pode começar a trocar as palavras, né? A gente pode falar de pessoas que foram escravizadas. Eu acho que fica mais interessante e humaniza o conteúdo. Porque trabalhar com a palavra escravo, ela traz um peso de mercadoria quando a gente fala com a palavra, né? Um peso de você desumanizar o outro. Então, para que trabalhar dessa maneira? Eu tenho todo esse cuidado ao trabalhar com os meus alunos esse tema. Então, se eu vou falar do tráfico negreiro, que é abordado assim nos livros, eu falo o tráfico de pessoas escravizadas, o tráfico de pessoas africanas escravizadas. Então, é muito importante nós trazermos esse cuidado com os ancestrais que formaram o nosso país, os nossos ancestrais, né? Estamos falando da cultura afro e africana, são os ancestrais dos brasileiros. Nós brasileiros temos na nossa composição étnica de nossa sociedade, mais de 50%, segundo os dados do IBGE, de pessoas que se dizem pretas e pardas. Somando esses dois grupos, nós temos em torno de 54% da população brasileira se declarada, então, afrodescendente. Esse é o mínimo de respeito que temos que ter com essa situação. Outra questão importante é quando falamos do trabalho escravo no Brasil colonial, é entender que existiu o trabalho escravo rural e o trabalho escravo urbano. Eles são formas diferentes de escravidão e o que eu chamo a atenção, principalmente nas minhas aulas, é para a área urbana, a escravização das pessoas na área urbana e de como as resistências a esse processo foram muito fortes na área urbana. Na área rural também. A gente já ouviu falar muito na área rural dos quilombos. A gente já ouviu muito falar que as pessoas escravizadas moravam em senzalas, não é verdade? E quando fugiam, fugiam para os quilombos. E fugiam individualmente, coletivamente. O movimento de resistência africana à escravidão era diário, era constante no Brasil rural e no Brasil urbano. No Brasil urbano, nós tivemos a escravidão chamada dos escravos de aluguel e os escravos de renda. Então, nós temos escravos que eram pessoas que eram alugadas para trabalhar dentro das cidades. Olha que coisa, né? Que impressionante você ter um local onde você vai alugar pessoas para trabalhar para você. Os outros escravos de renda, os escravos de ganho, eram escravos que os senhores permitiam que eles trabalhassem nas cidades e eles pudessem adquirir pagamentos mensais ou semanais em renda ao seu senhor, e o que sobrasse, o que excedia, eles guardavam para si. E aos poucos, esses escravos de ganho foram conseguindo juntar poupanças para comprar sua própria alforria. A alforria, essa compra de alforria, é o grande movimento de resistência do africano urbano à escravidão. Ele compra a própria liberdade. A carta de alforria, então, gente, era a carta que concedia liberdade ao africano ou à africana escravizada, que estava habitando no Brasil. E essa carta, ela podia ser doada pelo senhor ou comprada pelo escravizado, pela escravizada. Então, muitas pessoas compraram a sua própria liberdade. Então, a gente tem que entender que o movimento de resistência à escravidão no Brasil transformou o povo brasileiro num povo extremamente forte, num povo extremamente consciente de seus direitos, que lutava todos os dias contra a escravidão. Até que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel vem e retira a escravidão da lei
onde o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. No entanto, os escravizados africanos e africanas não ficaram esperando a Lei Áurea para serem libertos. Eles já vinham lutando muito antes da princesa Isabel nascer. Então, fica aí para você a dica da nossa aula de hoje. Falamos sobre os cuidados que temos que ter ao abordar o tema, para não transformar as pessoas em mercadorias. Falamos sobre o tipo de escravidão rural e suas resistências e o tipo de escravidão urbana e as suas resistências. Agradeço a presença de vocês aqui assistindo o meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.